today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, eu vou gravar com vocês agora uma sequência de exercícios, né, que está relacionado aos conceitos básicos de cinemática e à velocidade média, tá? São exercícios normalmente aplicados em alunos do primeiro ano do ensino médio, né? E esses exercícios eu tirei do meu blog, tá? Tirei do meu site lá, onde tem muitos exercícios, tá? Se vocês se interessarem, é só acessar pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é esse aqui, ó. Ele fala o seguinte: uma pessoa repousa numa cama em seu lar. É correto afirmar que... Então isso aqui é um exercício relacionado a uma questão de referencial, ou seja, uma questão de ponto de vista, tá? Então, levando em consideração que mesmo a Terra, por exemplo, sendo um referencial não inicial, ou seja, um referencial que está em movimento, tem movimento de rotação, tem movimento de translação, nós consideramos que para nós que estamos na Terra, a Terra é um referencial inicial, ou seja, ela está parada. Então, com relação a questão de referencial, né, que está relacionado aos conceitos básicos de cinemática, para quem não assistiu a videoaula, é só acessar o link sugerido aí, você vai ter acesso a essa explicação. Então, a primeira afirmativa fala assim, ó, essa pessoa está em movimento em relação à Terra? Não. Como essa pessoa está deitada numa cama, e essa cama está no planeta Terra, essa pessoa ela não está em movimento em relação à Terra, ela está parada, ela tem repouso em relação à Terra. Então essa questão, essa alternativa, ela é o quê? Ela é falsa. Então a letra A é uma questão, é uma alternativa falsa. Beleza? Vamos então para a letra B. Letra B fala o seguinte: essa pessoa não possui movimento, qualquer que seja o referencial adotado. Também é uma alternativa o quê? Falsa. Por quê? Porque se eu considerar que, por exemplo, o meu referencial seja o Sol ou a Lua, por exemplo, um observador que esteja no Sol ou na Lua, ele vai ver a Terra em movimento e, consequentemente, essa pessoa também vai estar em movimento. Então, essa questão, a letra B também é uma alternativa falsa. A letra C, essa pessoa está em repouso em relação à Terra? Sim, essa questão é uma alternativa verdadeira. Então, a alternativa correta é a letra o quê? C. Porque como essa pessoa está em repouso no planeta Terra, a Terra para ele é um referencial inicial, então essa pessoa está em repouso em relação à Terra, ela não se movimenta em relação à Terra. Vamos só continuar lendo as outras alternativas aqui para ficar mais claro. Letra D, essa pessoa está em repouso em relação ao Sol? Não, em relação ao Sol ela está em movimento, então também é falsa. A alternativa é, essa pessoa está em repouso em relação à Lua? Não, a Lua, como é um referencial fora da Terra, em relação à Lua, essa pessoa também vai estar o quê? Em movimento. Então a alternativa correta só pode ser letra C. Beleza? Pessoal, vamos então para a nossa segunda questão, tá? Que é uma questão que eu também tirei lá do blog. Né? Quem quiser quiser ter acesso a esses exercícios, é só clicar no link aí para você chegar direto a essa página aí. Então a segunda questão fala o seguinte: a afirmação todo movimento é relativo significa, então letra A, que todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Não, isso é uma alternativa incorreta. Dizer que todo movimento é relativo significa dizer que dependendo do ponto de vista, dependendo do referencial, eu posso ter um corpo em movimento ou posso ter um corpo em repouso. Tá? Então dizer que todo movimento é relativo simplesmente significa dizer que a questão de movimento e a questão de repouso depende do referencial adotado. Letra B, não existe movimento com velocidade constante? Falso, existe sim, existe um movimento uniforme, que é um movimento com velocidade constante. Letra C, a velocidade depende sempre de uma força? Não. Eu tenho situações onde o objeto está em movimento retilíneo uniforme, onde a resultante das forças é igual a zero. Então não precisa sempre de força. A letra D, a velocidade depende sempre de uma aceleração? Também não. Tá? Se o meu movimento for um movimento com velocidade constante, eu vou ter uma aceleração igual a zero. Então, ou seja, para um determinado corpo ter velocidade, ele nem sempre vai precisar ter uma aceleração. Tá? E letra E, a descrição de qualquer movimento requer um referencial? Sim. Tá? Para a gente afirmar se o movimento se um determinado corpo está em movimento ou em repouso, eu preciso falar primeiro qual que é o referencial. Então a alternativa correta só pode ser o quê? Letra E. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa terceira questão. Tá? A terceira questão é uma questão da PUC.
E ela fala o seguinte, ó, considera a seguinte situação. Um ônibus movendo-se numa estrada e duas pessoas, uma A sentada no ônibus e outra B parada na estrada, ambas observando uma lâmpada fixa no teto do ônibus. Então você tem uma situação desse tipo aqui, tá? Você tem uma pessoa que está dentro do ônibus e essas pessoas elas estão observando uma lâmpada que esteja posicionada, sei lá, dentro do ônibus aí, tá? Você vai ter aí uma lâmpada que está posicionada no interior do ônibus, beleza? Aí a pessoa A que está dentro do ônibus fala o seguinte, a lâmpada não se move em relação a mim, uma vez que a distância que nos separa permanece constante. Essa afirmação ela é verdadeira ou falsa? Ela é uma afirmação verdadeira, tá? Porque mesmo que o ônibus esteja se movimentando, tanto a pessoa quanto a lâmpada estão se movimentando junto com o ônibus. Então, a lâmpada da pessoa está se movimentando junto com o ônibus. E isso, então, a distância da lâmpada e da pessoa nunca vai aumentar, beleza? Então, a pessoa que está dentro do ônibus pode dizer o seguinte, que essa pessoa não se move em relação a ele porque a distância que separa a lâmpada e a pessoa é a mesma. Então, ou seja, essa pessoa está em repouso em relação à lâmpada, por exemplo, e a lâmpada está em repouso em relação à pessoa. Tá? Então, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Letra B, a afirmativa da pessoa B, que está do lado de fora do ônibus vendo a lâmpada passar. A lâmpada está se movimentando uma vez que ela está se afastando de mim. Então, essa afirmação também é uma afirmação verdadeira, porque essa pessoa ela vai estar em repouso, né, em relação ao ônibus, e o ônibus se movimentando. Tá? Então, é sempre uma questão de referencial, uma questão de ponto de vista. Então, de acordo com essas afirmativas, tanto de A quanto de B, a gente vai responder as perguntas. Então, letra A está errada e B está certa? Não, a gente já chegou à conclusão que as duas pessoas estão certas. Letra B, A está certa e B está errada? Então, também é uma afirmação falsa. A gente já chegou a essa mesma expressão. Ambas estão erradas? Também não. Letra D, cada um, dentro do seu ponto de vista, está certo? Sim, tá? Cada um, dentro do seu ponto de vista, dentro do seu referencial, está certo. Então, ou seja, para a pessoa A lâmpada está em repouso em relação a ele, e para a pessoa B, a lâmpada está em movimento em relação a ele. Então, sim, são afirmativas verdadeiras. E letra E, nada se pode afirmar a respeito do movimento dessa lâmpada. Se pode sim, a gente acabou de falar. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra D. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte. Para responder essa questão, use o seguinte código. Primeiro, letra A, 1, 2, 3 estão corretas, 1 e 3 estão corretas, 1 e 2 estão corretas, somente 1 está correta ou somente 3 está correta na letra E. Então a questão é a seguinte. Dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do sistema de referência estabelecido. Com base nisso, pode-se afirmar que, então primeiro, um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial? Pode sim, tá? Tudo vai depender do ponto de vista, vai depender do referencial adotado. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Segundo, um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. Falso, essa afirmativa ela é falsa, porque não existe repouso absoluto. Um corpo ele nunca estará sempre em repouso ou sempre em movimento. Então a gente diz o seguinte, que não existe nem repouso e nem movimento absoluto, tá? Tudo vai depender do referencial. Então essa afirmativa ela é falsa. 3. Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso, porém em relação ao Sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento? Sim, tá? Tudo é uma questão de quê? De referencial. Então, um elevador parado no terceiro andar, ele está em repouso em relação ao prédio e está em movimento em relação ao Sol, porque a Terra, o elevador está no planeta Terra e a Terra está em movimento. Beleza? Então, as alternativas verdadeiras são quais? A 1 e a 3. Então, só pode ser letra B. Beleza? Pessoal, vamos para a quinta e última questão, tá? Dessa primeira parte dos exercícios de conceitos básicos de cinemática e velocidade média. E a quinta e última questão fala o seguinte. Com relação às afirmações abaixo,
Some as que forem corretas. Então, primeiro, o Sol está em movimento em relação à Terra? Sim, você pode considerar a Terra como sendo referencial, né? Então, o Sol é que está se movimentando em relação à Terra. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. 2. Se um corpo estiver em movimento em relação a um referencial, então o estará em relação a qualquer referencial? Não, tá? Essa afirmativa ela é falsa, beleza? Um corpo que está em movimento em relação a um referencial, ele não sempre vai estar em movimento, tá? Isso vai sempre depender do ponto de vista. Então o corpo ele pode estar em movimento em relação ao referencial e estar em repouso em relação a outro referencial. Então é falso. 4. Se um corpo A estiver em movimento em relação a um corpo B, e B estiver em movimento em relação a um corpo C, então A estará em movimento em relação a C? Também não. Vai depender do referencial, vai depender do ponto de vista. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, A pode não necessariamente estar em movimento em relação a C. Tá? Ele pode estar em repouso em relação a C. Tá? Então você não pode afirmar isso com tanta certeza. Então essa afirmativa também é o quê? Falsa. 8. Uma criança dormindo pode não estar em repouso? Sim, ela pode estar em movimento em relação a um outro referencial. Tá? Ela vai estar em repouso em relação à cama, em relação à terra, mas em relação a um observador que esteja no Sol, ela pode estar em movimento, por exemplo. Tá? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. E 16. Quando uma criança em um trem diz que as árvores estão se movendo, ela pode estar certa? Pode, tá? É uma questão de referencial. Ela pode considerar que ela está em repouso e que as árvores é que estão passando, tá? Então a afirmativa correta, a 16 também é uma afirmativa correta. Então, como o exercício pediu a soma, qual que vai ser a soma? A soma vai ser o quê? 0,1 mais 0,8 mais 16. Então a soma equivale a 25. Beleza? Então as afirmativas corretas são 1, 8 e 16 e somando essas afirmativas nós temos 25. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa primeira parte, né, com os primeiros exercícios relacionados a conceitos básicos de cinemática. Na outra videoaula eu volto com os exercícios de velocidade média. Belezinha? Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.